É aqui que mora o Manuel Fiel Filho? É sim, eu sou a esposa dele. Pois o Manuel está morto, ele suicidou. Toma aqui esse saco com as roupas dele. Mentira! Vocês mataram o Manuel! Vocês mataram! Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem Especial Fiel, a história sem fim de um operário. Nada afinal do que eu havia suposto. Um interrogatório, diálogo cheio de alçapões, alguma carta prendida, um romance com riscos e anotações, testemunhas, sumiram-se. Não me acusavam, suprimiam-me. Bem, provavelmente seria inquirido no dia seguinte, acariado, transformado em autos. Que horas seriam? É em uma cidade do interior de Alagoas, de pouco mais de 11 mil habitantes, que vai começar essa história. Uma história de prisões, de torturas e, acima de tudo, de violação dos direitos humanos. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá... Quebrangulo, na antiga zona da Mata Alagoana, viu nascer em 1927 o 14º filho de uma família que ainda teria outros 3. Manuel Fiel Filho, o pai da Márcia. Foi uma vida mais difícil, né? Vários irmãos. Ele gostava da cidade, a cidade era linda, só que era assim, o pai dele era muito enérgico, né? Mas ele conta, né, que ele brincava, que ele adorava a mãe dele, mas que ele comia muita soja e o pai brigava porque ele tava doença, né? Acho que de você ficar comendo soja crua, não sei o que era que ele contava. A falta de alimento, o solo seco e a falta de oportunidades levaram o Manuel Fiel a tomar uma decisão que vinha sendo compartilhada com muitos de seus conterrâneos: tentar a vida em São Paulo. E é um alagoano, o jornalista Jorge Oliveira, quem nos conta essa história. Mas o perfil dele era de quem saiu de Alagoas, pobre, vários irmãos ele tinha, e um dia ele disse que não queria mais ficar em Alagoas, aquela coisa do sertanejo, a seca, a fome e o sonho de morar em São Paulo. Em São Paulo, Manuel fez de tudo, foi até padeiro, mas encontrou seu lugar na metalurgia, mais exatamente na Metal Arte, no bairro da Moca, no setor de prensas hidráulicas. Trabalhou ali por 19 anos, tendo começado em 1º de julho de 1957. Antes de entrar na Metal Arte, Manuel conheceu Tereza. Eu conheci ele na Vila Maria, na casa da minha irmã. Ele era amoroso, carinhoso. O amoroso e carinhoso Manuel Fiel conheceu Tereza de Lourdes durante os festejos do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Com Tereza teve 2 filhas, Maria Aparecida e Márcia. O amor que tinha pela esposa também era manifestado com as suas meninas, como lembra Márcia. Como pai, era um pai maravilhoso com a gente, né? Aquele paizão mesmo, de pegar a gente no colo, ficar dando beijo, de abraçar, era um pai super carinhoso. A rotina de Manuel na fábrica começava cedo. Chegava às 7 da manhã e saía às 5:30 da tarde. Parava só para o almoço. Quando a produção estava em alta, era comum ficar no galpão até 9 da noite. Durante todos os anos de Metal Arte, foram apenas 2 faltas, ambas justificadas por problema de coluna. Fazia 2 minutos que marchávamos em linha reta e não devíamos continuar assim indefinidamente. Haverá proceder mais estúpido? Estúpido, na verdade. Mas não tensionam, apenas revela-nos a própria estupidez. Querem, possivelmente, forçar-nos a entender que nos podem tornar estúpidos, executar ações inúteis, devagar como loucos,
Ir andando certo e sem mais, nem mais torcer caminho, mergulhar os pés num atoleiro. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Em 1976, o Brasil vivia um clima político conturbado. O presidente Geisel, que havia prometido as primeiras conversas para o retorno do regime democrático, estava sob o fantasma da ainda recente morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida em outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODE. A versão do suicídio de Herzog apresentada pelos militares não era aceita de forma alguma nos círculos contrários ao regime. Estava claro que a chamada linha dura havia feito mais uma vítima, como lembra o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. E aos poucos eles foram perdendo o controle desses grupos que passaram a agir por conta própria, passaram a colocar bombas em banca de revistas, teve o atentado da OAB, o assassinato do Herzog. Então era preciso controlar esses grupos para poder garantir o que o Geisel chamava de abertura lenta, gradual e segura. Manuel Fiel Filho não estava alheio ao momento político do Brasil. Desde que chegou a São Paulo, ele esteve envolvido, ainda que em pequeno grau, na política sindical. É o que nos conta o jornalista Rodolfo Lucena. Ele começou uma militância sindical, praticamente desde que ele começa a trabalhar, ele começa a ter uma militância sindical. Roda gigante, roda moinho, roda peão. Mas no dia 16 de janeiro de 1976, uma sexta-feira, possivelmente uma outra notícia deve ter chamado a atenção de Manuel e de seus companheiros da Metal Art. Os jornais anunciavam que a Superintendência Nacional de Abastecimento aumentou por uma portaria o preço de 17 itens, dentre eles o do café com leite, a conhecida média. Ia ficar mais caro aquele lanche na entrada do serviço. Mas Manuel iria ter outras preocupações naquele dia. E a causa seria um jornal, A Voz Operária. E tudo pode ter sido um grande engano, como recorda o cineasta Jorge Oliveira. Mas ele foi sequestrado e morto por engano, porque os caras chegaram na fábrica procurando outro sindicalista que distribuía o jornal Voz Operária dentro da fábrica. Não encontraram ele e levaram o Manuel. É aqui que trabalha o Fiore? Fiore? Aqui não tem nenhum Fiore. Onde estão os fichários da fábrica? Estão lá em cima. Vamos lá ver. Não tem nenhum Fiore aqui. E esse Fiel, quem é esse? O Manuel? O alagoano? Esse mesmo. Vamos levar ele para dar uma volta. A história. 2 militares disfarçados foram até a fábrica Metal Art para procurar um operário de nome Fiore. Fiore seria o responsável pela distribuição do jornal clandestino Voz Operária, órgão de informação do Partido Comunista. Não acharam nenhum Fiore e, por associação, imaginaram que Manuel Fiel podia ter aquele codinome nas operações do Partidão. Então levaram Fiel. O jornalista Rodolfo Lucena lembra que não houve prisão de Manuel. O que aconteceu foi um sequestro. Ele foi preso, sequestrado, porque não tinha mandado nem nada. Na empresa onde ele trabalhava, Metal Art. Amor daquela vez como se fosse a última. O cineasta Jorge Oliveira, que fez um documentário sobre a história de Manuel Fiel Filho, conseguiu encontrar o verdadeiro Fiore. Ele concedeu uma entrevista a Jorge e disse que os agentes da repressão poderiam estar buscando não somente ele, mas também outros membros menores do Partido Comunista, entre eles, Manuel. E ele me falou na época o seguinte, que a polícia, o DOI-CODE, os agentes, não foram pegar ele, foram pegar também o Manuel Fiel Filho, que fazia parte da militância comunista na época e distribuía jornais e fazia reuniões dentro da fábrica. Mas quase todas as pesquisas diziam que o Manuel realmente foi por engano, porque ele apenas era um militante de base, ele não tinha muita importância dentro do Partido Comunista. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Ao sair da fábrica com os agentes, Manuel negou o envolvimento na distribuição do jornal Voz Operária.
Não satisfeitos, pediram para Manuel o endereço de sua casa para uma busca. Pensavam que lá iriam encontrar exemplares do jornal. O operário teria que ficar de bico calado durante as buscas e não poderia falar nada com a esposa, Teresa. Quando chegaram no local, se apresentaram como sendo da prefeitura, como lembra a esposa de Manuel. Eles falaram que eles eram da prefeitura. Eu falei, mas se for documento da prefeitura, documento, quem sabe sou eu que lido com essas coisas. Se subiram, reviraram tudo, desceram, reviraram tudo e só falaram para mim, nós vamos levar ele volta logo. Eu falei, para onde vão levar? Ele queria conhecer um sujeito que está preso. Eu comecei a chorar. Ele falou, não chora, nega, eu volto logo. Voltou no dia seguinte, morto. Márcia, a filha mais nova de Fiel, só chegou à noite e viu todas as suas coisas reviradas. Eu trabalhava e estudava, só que eu estava em época de férias. Quando eu cheguei em casa, de noitinha, que eu vi o que tinha acontecido na minha casa, que meu quarto estava todo revirado. Queria saber o que tinha acontecido. Aí minha mãe falava que eles tinham levado ele, mas não sabia nem para onde. Os dois homens que se diziam funcionários da prefeitura levaram Manuel Fiel sem indicar para onde. Prometeram que ele voltaria logo. Seria uma longa noite para Teresa e para as filhas do operário. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Certamente nos atribuíam culpas graves. Na melhor das hipóteses, éramos levianos e desastrados. E o pior é que nós nos sentíamos infratores. Éramos levados a admitir isto. Sinais intempestivos de compaixão, simples referência ao ambiente sórdido, à horrível miséria, mais nos reforçariam a certeza. Tínhamos delinquido, sem dúvida. No próximo bloco da reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário, você continua acompanhando a trajetória do operário Manuel Fiel Filho e vai entender como a sua história mudou o cenário político brasileiro e colaborou para o início da abertura política no país. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário. Uma palavra apenas, e nela indignação, asco. Uma raiva fria manifesta em rugas ligeiras. Comunista. Este resumo aniquilava-me, ingrato, e qualquer acréscimo, gesto ou vocábulo era redundância. Aqui do morro eu não saio, não. Manuel Fiel Filho foi raptado na fábrica Metal Arte sem nenhum mandado de prisão. Possivelmente foi levado por engano, acusado de distribuir o jornal Voz Operária. Como os agentes da repressão não acharam nada na fábrica, foram até a casa dele para tentar encontrar evidências da sua atuação como membro do Partido Comunista. Deixaram Dona Teresa Fiel aflita, já que levaram seu marido sem indicar o paradeiro. A esposa, desesperada, passou o dia indo a todas as delegacias, até que, enfim, soube o local em que o marido estava preso. Eu saí com o sobrinho dele, fomos em todas as delegacias, ninguém dava satisfação, ninguém sabia nada. Aí nós fomos numa delegacia que nem um conhecido meu, eu perguntei, falei pra ele, ele falou, espera um pouco que eu já vou resolver esse negócio, eu vou ver onde ele está. Ele ligou, se pra onde ele falou, olha, vocês podem ir embora, que ele está incomunicável, ele está na Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes, renomeada por DOI-CODE, era uma prisão clandestina, local de tortura, montado pelo 2º Exército em São Paulo. O local na cidade é uma ironia do destino, como aponta o jornalista Rodolfo Lucena. E levado pro DOI-CODE, na Rua Tutóia, no Paraíso, aqui em São Paulo, até bairro Paraíso, o sucursal do inferno ficava no bairro Paraíso. E eu não mudo de opinião.
No Doicode, Manuel viveu esse inferno, como lembra o jornalista Jorge Oliveira. E essas pessoas torturaram o Manuel durante todo o tempo que ele permaneceu na cadeia. Os métodos de tortura no Doicode eram os mais variados. Surras, palmatórias, choques, tudo por causa do jornalzinho comunista. Manuel foi interrogado várias vezes durante o dia 16 de janeiro de 1976. Os carrascos queriam saber a quantidade de jornais que era distribuída por ele, mas Manuel não tinha essa informação. A tortura só piorava a cada negativa de Fiel. Quando a noite chegou, o operário já estava debilitado. A dor impedia o sono. Na casa dele, a esposa e as filhas também não pregavam o olho, como lembra Márcia Fiel. Ninguém conseguia dormir, a gente estava naquela angústia de querer que meu pai voltasse logo, a gente não sabia onde ele estava. O sono fugia, estirava-me, às vezes me aliava em modorra agoniada. As coisas em redor sumiam-se e apenas restava aborrecedora uma torpe visão. Aquilo era repugnante e descarado. Fechava os olhos, tornava a abri-los, cheios de raiva e nojo. O sábado 17 de janeiro amanheceu sob a luz do desespero na casa de Dona Teresa. No Doicode, seu marido despertaria pela última vez. O último interrogatório ocorreu no final da manhã. As perguntas ainda eram sobre o jornal Voz Operária. Os carcereiros queriam nomes. Manuel não deu. O operário ainda fez uma acariação com outro preso do Doicode, Sebastião de Almeida. Durante a acariação, com a falta de informações conclusivas, os agentes golpearam Manuel e o levaram de volta à cela individual. Você não vai falar nenhum nome? Ai, pelo amor de Deus! Seu vagabundo comunista! Ai, pelo amor de Deus! Seu verme comunista, covarde! Chefe, o omelete está pronto. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Mas surra, santo Deus, era a degradação irremediável. Lembrava o eito, a senzala, o tronco, o feitor, o capitão de mato. O relho, a palmatória sibilando, estalando no silêncio da meia-noite, chumaço de pano sujo na boca de um infeliz, cortando-lhe a respiração. E nenhuma defesa. Um infortúnio sucumbido, de músculos relaxados, a vontade suspensa, miserável trapo. Nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus. Os agentes do Doicode, assim como haviam feito na morte de Vladimir Herzog, simularam o suicídio de Manuel Fiel Filho. Pegaram as meias do operário e montaram todo o cenário, dando a entender que ele teria se enforcado com elas. Para dar mais veracidade, obrigaram os presos a passar pela cela de Manuel para ver a forte cena de Fiel com as meias amarradas no pescoço. O próximo passo era informar o acontecido à família. E a triste cena é contada por Teresa Fiel, a esposa de Manuel. Chegaram mais 10 horas da noite, com um saco preto, com a roupa dele dentro do saco. Eles chegaram e falaram, aqui mora Manuel Fiel Filho? Eu falei, essa é a esposa dele, eu trouxe a roupa dele que ele está morto. Aí eu falei uma palavra, eu xinguei eles e eles saíram correndo. Maria Aparecida, a filha mais velha, recorda o episódio. Eles jogaram um saco dentro da nossa garagem, que depois a gente foi ver a roupa de trabalho do meu pai, o macacão e os pertences que ele estava, porque é assim que ele foi tirado da fábrica. Márcia, a filha mais nova, entrou em estado de choque. Eu entrei em estado de choque, eu não conseguia, nem chorar, eu não conseguia chorar, eu não consegui. Na hora eu não consegui mesmo, eu entrei em estado de choque.
vai ser tão triste olhar sozinho. Para piorar a situação familiar, algumas condições foram impostas para que Manuel pudesse ter um velório. Do contrário, seria enterrado como indigente. O reconhecimento do corpo só poderia ser feito por homens e à distância. O velório teria apenas 2 horas e o caixão não poderia ser aberto em nenhum momento. O clima era terrível, como aponta a filha mais velha de Manuel, Maria Aparecida. Um velório que eles falaram que se a gente abrisse a boca eles iam enterrar no mesmo instante, que não ia ter velório. Um velório de 2 horas, onde a gente não podia fazer nada, não podia falar, não podia se expressar. Vou especificar assim para vocês, tinha 30 pessoas, 15 a gente não conhecia. Tereza Fiel recorda que a insegurança do cenário fez com que os presentes até mesmo mentissem a causa da morte de Manuel. E chegou uma vizinha minha, perguntou para uma outra conhecida minha, quem que morreu? Ela falou assim, foi o marido da Terezinha. Mas do que ele morreu? Ele teve um infarto e ele morreu. Até isso nós precisamos mentir. Mas o auge da invasão de privacidade aconteceu quando o caixão estava sendo colocado no túmulo. Os agentes, a paisana, subiram sobre os túmulos vizinhos e ficaram de olho para ver o encerramento total da cerimônia. Toda aquela opressão afligiu a filha mais nova, Márcia, que não se conteve. Só que dentro do velório e depois a partir do velório e no cemitério, só tinha família, então, e tinha um monte de homens estranhos que a gente não sabia nem quem era, em cima da gente, sabe? Aí eu explodi mesmo, não teve jeito. Falei, o que você foi? Agora vocês já não fizeram, já não viram tudo que tinha que ver? Já não mataram meu pai? E agora? O que vocês vão fazer mais? Quer mais o quê? Aí sumiu todo mundo de lá, deram um tempo, sabe? Saiu de cima. Pai, afasta de mim esse cálice. A história de Manuel Fiel não terminou após o enterro. Tereza e as filhas tiveram que mudar de casa orientadas por advogados devido à possível perseguição da repressão. Tereza Fiel encontrou auxílio, por exemplo, em Dom Paulo Evaristo Arnes, que com seus contatos auxiliou a família nas questões jurídicas. O inquérito policial militar concluiu que a hipótese de suicídio de Manuel Fiel Filho emergia das provas apuradas. A família recorreu em diversas instâncias em relação à apuração da morte e seus resultados. Embora a investigação continue até hoje, com denúncia apresentada em 2015 pelo Ministério Público Federal contra os agentes da repressão da época por homicídio doloso qualificado, a família não recebeu indenização do Estado, como destaca Maria Aparecida Fiel. Eles pagaram para minha mãe o que o meu pai receberia em vida. Isso não foi justiça. Quer dizer, eles somaram o que meu pai ganharia os anos que ele pudesse trabalhar e multiplicaram pelos anos e foi isso que foi pago para minha mãe. A indenização nunca veio. Pai, afasta de mim esse cálice. A morte de Manuel Fiel, da forma que aconteceu, na sequência do assassinato de Vladimir Herzog, obrigou o presidente Geisel a interferir no comando do 2º Exército em São Paulo, demitindo seu comandante. A linha dura estava com os dias contados, como explica o cineasta Jorge Oliveira. Que o Geisel soube da morte dele de madrugada. O Paulo Egídio, o governador, ligou para o Geisel e disse, olha, aconteceu mais uma tragédia. O Geisel ficou transtornado. Eu não admito mais que aconteça isso. Nessa conversa entre o Paulo Egídio e o Geisel, ficou muito claro que o Manuel foi assassinado. Então a reação dele qual foi? Demitir o Ednardo, do 2º Exército de São Paulo. Como beber dessa bebida amarga. A abertura lenta e gradual de Geisel se acelerou a partir daquelas mudanças. Manuel, o operário Manuel Fiel, virou mais um símbolo de todo aquele processo. São 40 anos daquele 1976 e esses fatos, ainda que passem décadas, não podem ser esquecidos. É com essa intenção de resgate dessa história para que ela não mais aconteça que o jornalista e corredor Rodolfo Lucena promoveu uma série de 40 corridas para contar a história de Manuel Fiel. 40 corridas temáticas, sempre buscando aí algum aspecto da vida do Manuel
e também da luta pela democracia. Então a gente fez corrida aqui até o local onde ele trabalhava, e fui contando histórias paralelas, coisas que também aconteceram naquele período. Período esse que, como aponta o senador João Capiberibe, as forças de segurança tiveram seu papel desvirtuado. Força de segurança não é para matar, não é para desaparecer com as pessoas, mas é protegê-las. Então o Estado ele é responsável por cada homem e por cada mulher desse país. Maria Aparecida, filha de Manuel, diz que seus filhos, netos de Fiel, têm um grande orgulho do avô. Ela lembra que Manuel Fiel também tinha seus sonhos. E isso talvez seja a pior face de um regime opressivo: a matança de sonhos. O verde da esperança fica turvo e em nada lembra o tom do mar de Alagoas. A única coisa que ele tinha muita lembrança, que ele falava muito pra gente, que a gente às vezes ia aqui na praia em São Paulo, e ele falava: isso não é mar, vocês vão ver o que é mar, e me dá vontade de chorar, porque não faz muito tempo que eu fui pra mar conhecer Maceió, e realmente eu nunca vi nada mais lindo que a praia de Maceió, na minha concepção. Mas era isso que ele falava de lá. Vocês não sabem como é lindo aquele mar. Aquele mar não é dessa cor, aquele mar é verde. A morte de Manuel Fiel Filho em 1976 foi um dos gatilhos para o início da abertura democrática no Brasil. Mais que isso, Manuel era um brasileiro, alagoano de Quebrangulo, casado com Teresa, pai de Maria Aparecida e de Márcia. Era de Quebrangulo, assim como o escritor Graciliano Ramos, que 40 anos antes, em 1936, também foi preso por motivação política. Trechos da obra inacabada de Graciliano, Memórias do Cárcere, ilustram essa reportagem especial. Quando o filho de Graciliano perguntou ao pai como ele iria encerrar suas memórias do cárcere, o velho Graça respondeu que encerraria com sensações da liberdade. À saída, uns restos de prisão a acompanhá-lo em ruas quase estranhas. A história de Manuel Fiel Filho também não tem fim e certamente nunca terá. Manuel, na verdade, deu ao Brasil, em seu martírio, apenas sensações de liberdade. Os restos das prisões e dos porões das ditaduras continuarão a nos acompanhar em nossas vidas quase estranhas. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Você acompanhou a reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário. Informações para esta reportagem foram obtidas nos livros Manuel Fiel Filho, Quem vai pagar por este crime?, de Carlos Alberto Lupe, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, no documentário Perdão, Mr. Fiel, de Jorge Oliveira, as histórias das corridas do jornalista Rodolfo Lucena no projeto Corrida por Manuel. Você pode conferir no blog lucenacorredor.blogspot.com. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Reportagem e redação Rodrigo Rezende. Apresentação Gesiel Carvalho. Locução Marluce Ribeiro. Participação Manuel Filho, José Carlos Sigmaringa, Raquel Teixeira, Rodrigo Rezende e Vladimir Espinosa. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.